Gente, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma aula do concurso da PM e hoje a gente vai fazer análise de redações, né, produzidas por vocês mesmos. Então, vamos iniciar aqui com essa. O tema é sobre o abuso de autoridade do policial militar, entendeu? Então, vamos analisar essa redação. Iniciou com o repertório, né, o repertório Coringa. Gente, esse repertório aqui do Pierre Bourdieu, ele é coringa. É o livro dele, Teoria do Hábito, que ele vai dizer que a sociedade tem hábito. Por exemplo, o hábito de ser racista, de ser preconceituoso. É um hábito que, apesar da gente não ter vivido as gerações antepassadas, mas é um hábito que se perpetua. Então, o hábito de se automedicar, o hábito de fumar, todos os hábitos errados. O hábito de que mais? De praticar pirataria. É só para mostrar que esse repertório dele envolve qualquer hábito, entendeu? Então, aí vocês vão jogar o tema e dizer que o hábito é negativo. Então, o abuso de autoridade do policial é um hábito negativo. Então, esse repertório aí do participante ficou bem legal. Só tem... Cadê? Deixa eu ver bem aqui. De acordo com o filósofo Pierre Bourdieu, a humanidade vive por hábitos. Aqui não precisava vir entre aspas, gente, porque essa citação dele, ela é indireta. Ela não foi dita desse jeito. Então, você pode dizer isso assim. De acordo com o filósofo Pierre Bourdieu, essas aspas aí, ela não vai ter, porque a citação ela é direta, indireta. A aspa é quando ela é direta, ou seja, quando ela foi dita do jeito que o autor falou. A humanidade vive, gente, vocês acho que não dá para ver, não. O participante colocou vive com I, né? Eu não corrigi na hora, agora que eu estou vendo. Vive, para vocês verem, né? Como às vezes passa despercebido pelo corretor. Vive com E no finalzinho. Então, aí, vamos rezar para lá o corretor também, né? Não enxergar. Já é um desvio, né? Na categoria 4, que é sobre os aspectos gramaticais. Vive por hábitos, sejam positivos ou negativos, e que serão transpostos a cada geração. Ponto. Gente, essa citação aqui, ela ficou ótima. Mas o que houve que foi errado? Eu acho que vocês estão acostumados que eu estou fazendo a citação inicial com um repertório positivo, né? Eu estou usando a República, e a República é um repertório positivo, quando Platão diz que idealiza uma sociedade sem problema. Então, quando o repertório é positivo, aí eu sempre vou usar entretanto, todavia, para mostrar que a sociedade do Platão não se efetiva. Gente, mas só que essa citação do Pierre Bourdieu, ela é negativa, gente. Ele está dizendo que a sociedade tem um hábito, né? É como se eu fosse dizer, por exemplo, a criança tem um hábito de ver o pai e a mãe brigando, então é uma criança briguenta. Então, ali é um hábito repassado, que ela aprendeu. Então, é a mesma coisa, de ter um hábito negativo, porque a população atual incorporou do passado, vai passando de geração em geração. Então, esse repertório dele é negativo, porque eu vou mostrar aqui um hábito negativo, que é o abuso de autoridade, entendeu? Então, teve um erro bem aqui, Quando o participante usa o entretanto, aqui tem um erro, entendeu? Aí vocês podem notar que eu circulei, né, e coloquei, Será que só pode ser o de maneira análoga? Não. Então, o que aconteceu aqui? Lá o participante vai perder ponto, gente, lá no critério 2. Ele vai ser penalizado aqui na coesão, que é isso, os conectivos. Mas por que, professor? Aí não é um conectivo? Sim, mas está com o sentido errado aí. Então, você está dizendo aí que a humanidade não vive por hábito. Esse, entretanto, aí está contradizendo o seu argumento. Vai mostrar que está diferente do que diz Bourdieu. A sociedade não vive por hábito. Entendeu? A gravidade do problema aí com o uso do conectivo.
Conectivo, gente, pode fazer vocês ferrar a argumentação, deixar vocês se contradizer, né? A mesma coisa de eu contar uma história e dizer que é verdade. Aí quando a pessoa vinha atrás de mim, eu disse, não, eu não falei isso, é mentira isso. Não falei, não, tendo falado, né? Então, cuidado. Então, ó, o que é que eu vou usar quando o repertório é negativo? Gente, quando o repertório for negativo, que aí está negativo, a humanidade vive por hábito negativo aí. Então, eu vou dizer que a sociedade de hoje é parecida com a afirmação do Bourdieu. Então, sempre que você usar o Pierre, você vai usar de maneira análoga, você vai usar da mesma forma, do mesmo modo, similarmente, concorda-se com o pensamento do autor, entendeu? Aí você só apresenta o tema. Então, agora você iria dizer assim, ó, da mesma forma ou de maneira análoga ao pensamento do autor, nota-se ou observa-se que o abuso de... Agora apresentaria o tema. Que o abuso de autoridade do policial militar representa... Cadê? Não apresenta de forma negativa. Ó, eu achei um pouquinho sem sentido, aí eu circulei e coloquei assim, ó. Peraí. Eu coloquei assim, representa um intenso problema, entendeu? Então, vocês coloquem assim, ou então, representa um impasse de grandes proporções, tá? Perante a sociedade. Aí, gente, eu coloquei até uma observação no conectivo. Esse conectivo não inicia período. Não pode usar o uma vez que para iniciar o período, não. Uma vez que ele é dentro do período mesmo. Então, bem aí, teve uma falha de estrutura sintática chamada truncamento, que o Enem só aceita uma falha dessa natureza, entendeu? Então, muito cuidado. Vocês iriam usar uma vírgula bem aí, ó, perante a sociedade, vírgula, uma, aí ó, o tá errado, o é minúsculo. Então, essa falha bem aí vai ser penalizada lá no critério 4. E aí você vai errar o ponto, que era uma vírgula, e vai errar o uso de maiúscula, porque você inicia um período com o conectivo que não era para iniciar e ainda coloca maiúsculo. Então, vai ser minúsculo, tá? Ó, então aí para estar certo, só precisa colocar uma vírgula após sociedade e o minúsculo, tá? Uma vez que a população se sente coagida e refém de abusos por não terem informações dos seus direitos. Pronto. E aí, gente? A tese aqui vocês podem notar que ficou muito desorganizada, né? Aqui, se a gente for notar, é como se só tivesse uma tese. Essa questão da população não tem informação, né? Aí, antes de eu ler o segundo parágrafo, eu pensei, será que a uma é se sentir coagida? Aí a gente só descobre se é quando vai ler lá no D1, no desenvolvimento 1. Ó, e aí colocou, gente, neste contexto, é nesse, tá bom? Nesse contexto, sobre esse prisma, sobre essa lógica, diante desse cenário. Olha, gente, vivemos, ó, bem aqui tem uma primeira pessoa, então aqui já vai penalizar lá no critério 4. Quem vivemos? Nós vivemos, então nós é a primeira pessoa do plural, e no texto dissertativo argumentativo não pode usar. Tem que ser vive-se, observamos, tem que ser observa-se, notamos, não pode dizer notamos, tem que ser nota-se, tá bom? Tem que vir o verbo, gente, e a partícula passivadora. Não esqueça. Então, ó, o certo seria assim, ó, nesse contexto. Cadê? Ah, não, gente, espera aí. Não. Foi em outra redação. Aqui é vítima, gente. Desculpa. É que eu tô com outra aqui, eu pensei que era a mesma, agora que eu tô vendo, vivemos é na outra. Nem sei se eu mandei. Ah, é assim, ó. Nesse contexto,
vítimas constrangidas, faltou o S, constrangidas ficam cada vez mais ocultas por medo de ameaças, agressões psicológicas também, tá errado, tá? Ó, gente, nesse nome psicológico tem 2 erros só numa palavra só. Ó, tem um I aí, não é PSI, faltou o acento. Então, aí, só nessa palavra psicológica, ela tem 2 erros. Ela tem um erro de escrita e um erro de acentuação. Então, vocês vão ser penalizados 2 vezes por critério diferente só numa palavra, para ver aí o tamanho da armadilha. Então, ó, cuidado aí com o nome psicológico. Realmente é um nome meio difícil mesmo. Porque na pronúncia a gente diz o I, né? Psi. Só que a gente sabe que a nossa escrita ela é diferente da fala. Vocês não vão colocar o PI, é PSI, entendeu? Psicológicas ou até, ó, faltou o acentinho até, ou até mesmo físicas. Pronto, aqui é o tópico frasal. Então, a tese 1 realmente foi a questão do constrangimento da população causada pelo abuso de autoridade policial. Tá bom? Pronto. Aí, ó, colocou assim agora. Sem dúvida, se torna, claro, ó, gente, aí ficou errado, é torna-se, tá bom? Aí eu tirei o sem dúvida e coloquei um conectivo, que fica melhor você colocar assim, por exemplo, a esse respeito, desse modo, sob essa lógica, torna-se, aí eu coloquei, torna-se claro que o filósofo, aí, gente, tem um erro de acentuação no nome filósofo, faltou o acento, e tem, tá? Filó, a parte de verde é que eu coloquei. O filósofo Jean Piaget, ó, vocês não vão dizer diz, tá bom? Fica muito informal. Fulano diz que, fulano fala que, tá bom? Gente, não vamos colocar assim. Vocês vão dizer assim, conforme fulano de tal, ou então conforme afirma fulano, ou então consoante Pitágoras, entendeu? De acordo com Pierre Bourdieu, é assim, tá bom? Vocês não vão dizer fulano diz ou fala, que fica um pouco informal. Torna-se claro que o filósofo Jean Piaget afirma: o homem nasce livre e em toda parte se encontra acorrentado. Pronto, o repertório. Portanto, surpreendidos ao sentimento de evitar a qualquer custo a agressão. Estou entendendo esse nome direito, não. Mas, ó, vocês podem notar que a argumentação aqui deixou a desejar, né? O tópico frasal e a tese foram um pouco desorganizados na hora de apresentar, então deixa o corretor um pouco acorrentado, né? Um pouco sem entender. Então, se ele não entendeu, é claro que ele vai penalizar. Então, aqui, depois do repertório, faltou desenvolver mais e falar mais sobre o tema, né? Por que a população se sente ameaçada? Né? Por medo, né? Por medo, ela se sente inferior, né, ao policial, ele tem uma força física maior, uma autoridade maior, então faltou mais um pouco desenvolver mais, entendeu? Então aqui vai haver perda de ponto lá no critério do atendimento ao tema, né, que é a parte do desenvolvimento do tema. Pronto, agora vamos para o 2. Além disso, olha, gente, sempre que vocês colocar os conectivos, colocar vírgula. Tá havendo muito erro de vírgula. Tomara que dê tempo eu dar uma aula sobre o emprego da vírgula. Sempre que vocês colocarem os conectivos, vocês coloquem a vírgula na frente. Ó, além disso, ó, o pouco conhecimento, aí eu coloquei uma palavrinha para ficar com o sentido mais aprofundado. Além disso, devido o pouco conhecimento sobre os seus direitos, aí vítimas se tornam, eu coloquei as
para fazer o paralelismo, porque a falta desses termos gera um errinho aí chamado quebra de paralelismo. As vítimas se tornam, eu coloquei a partícula corretamente, as vítimas tornam-se reféns das ações dos policiais praticantes do abuso de autoridade. Então, agora é a tese 2. Ó, gente, aí teve outro erro com o conectivo. Entretanto, gente, ó, se ela disse, ou ele disse, não sei quem fez, ó, se a pessoa falou que a vítima se torna refém do abuso policial, isso aqui é verdade, gente, realmente. Então, isso aqui é uma afirmação negativa, mas que é verdadeira. Então, ela teria que dizer de maneira análoga, ou desse modo, ou nesse sentido. Se ela colocar aí o entretanto, contudo, todavia, ela está contradizendo que não, que a população não é vítima do policial, do abuso de autoridade do policial, entendeu? Então, aí teve outro erro de inadequação corresiva. Viu? Então, eu troquei, agora eu coloquei desse modo, mas poderia ser nesse sentido, sob essa lógica, entendeu? Sob esse viés. Aí eu coloquei, ó, desse modo, acabam virando rotinas por não terem intervenção ou denúncias diretas, vivenciando uma constante rotina. Ó, de novo, tá dizendo de novo a mesma ideia, que se encontra acostumada, aí eu coloquei o ó, tá? Que é acostumada. A não encontra, era encontrar, faltou o R, aí eu coloquei. Encontrar, e tem um erro aí na categoria, só nessa linha, na categoria dos aspectos gramaticais. Mais honestidade ou justiça. Como também, gente, faltou o acento no bem, eu coloquei. A lei 3069/2019, não sei o que, tá, que as condutas com o intuito, faltou, uou, com o intuito de prejudicar outros benefícios ou satisfação pessoal e crime. Válido, faltou acento, válido de forma igualitária para todos, faltou acento, entendeu? Então, aqui foi bastante penalizado no critério da estrutura sintática. Então, vamos lá, agora vamos para a conclusão. Diante dos fatos mencionados, vírgula, tem que colocar, portanto, vírgula. O governo, aí eu coloquei um conectivo antes, uma afirmaçãozinha antes para ficar com mais sentido. É válido mencionar que o governo... gente, eu estou percebendo que vocês estão com muita dúvida na hora de colocar ação. Tá ficando... A ação é um dos elementos mais importantes da proposta. Realmente é com a ação que vocês vão resolver o problema da tese. Então, o que o governo tem que fazer? Aí eu coloquei o deve aqui, ó, deve, aí aqui a pessoa colocou assim, ó, o governo se posicionar diante medidas diretas. Então, esse se aqui, cuidado para não usar ele na conclusão. No Enem, quando você usa o se, fica uma ação quase meio que nula, né? Então, vamos não colocar desse jeito. Você já parte direto para o que ele tem que fazer. O governo deve criar, entendeu? Deve realizar. Então, eu coloquei assim, ó, o governo deve criar, aí agora está certo o resto, medidas diretas aos policiais praticantes do abuso de autoridade. Ó, mediante, tá certo, é o modo meio, por meio de quê? Mediante afastamento. Eu coloquei o ó, que faltou, mediante o afastamento de seus cargos, entendeu? E atividades. Aí, ó, colocou ainda mais. Não, vocês vão colocar além disso, ou sim, ou ademais. Além disso, aí eu coloquei o cabe ao, tá? Cabe ao Ministério, aí eu coloquei o acento que faltou, da Educação,
cabe ao Ministério da Educação. Eu borrei, eu não lembro o que a pessoa tinha colocado, não. Mas não era uma ação válida. Aí eu coloquei realizar. Agora, realizar, gente, é a ação. Realizar palestras socioeducativas e esclarecimento de leis e normas, outra ação. Aí agora o efeito. Para que a população seja cada vez mais conhecedora dos seus direitos e deveres perante a sociedade, tá certo. É porque a pessoa já tinha colocado em outro momento. Aí eu troquei bem aqui por diante da, tá bom? Diante da sociedade. Aí a nota, gente, dos 40 foi 33,5, viu? A nota que eu dei aqui. Pronto. Querem fazer algum comentário sobre a redação, alguma dúvida, ou já pode passar para outra? Se não, pode passar para outra. Ah, pronto. Vamos ver aqui essa outra. Deixa eu localizar bem aqui, gente. Não estou achando essa daí. Não, eu vou analisar aqui mesmo, não estou achando, não. Cadê mesmo? Peraí. Vou dar um zoom bem aqui. Olha, gente, a nota dessa foi quase a nota máxima. Foi 39 pontos. Vamos lá. Foi sobre o tema, sobre a questão das queimadas, gente. Foi sobre o eixo meio ambiente. Foi sobre desmatamento e queimadas. Ó, começou assim, ó. As queimadas e a destruição da Amazônia é, sem dúvida, uma das maiores preocupações relativas à questão do meio ambiente. Pronto. Então, a pessoa soube até qual era o eixo, né? Ainda trouxe até o eixo dentro do tema e reafirmou o tema. Não trouxe repertório, não, mas ela começou fazendo um aprofundamento, problematizando. É válido também nessa banca, né? Nesse contexto, ela usou aí correto o conectivo. Se ela tivesse colocado aí, entretanto, todavia, ela estaria contradizendo que queimadas não representa problema nenhum. Entendeu? Então, tá certo. Nesse contexto, é válido, podem ver aí que o participante tem toda uma preocupação com vírgula, acentos, né? É válido discutir as possíveis causas do desmatamento, bem como seu impacto nas relações exteriores e na economia.